Sabe quando é que a gente cresce? Quando apanhamos da vida. A gente cresce cada vez que surge uma dificuldade e não temos ninguém naquele momento para nos ajudar, a não ser a nossa fé em Deus. A gente cresce quando nos decepcionamos com as pessoas. A gente cresce quando fazemos escolhas erradas e somos obrigados a voltar atrás e consertar tudo. A gente cresce quando reconhecemos nossas falhas e quando abaixamos a cabeça para ouvir a voz da experiência. A gente cresce quando deixamos de lado a arrogância e o orgulho e admitimos que ainda temos muito que aprender com Deus e com a vida. Na vida, aprendemos que tudo tem o seu tempo, que o importante não é o que os outros falam, mas o que Deus pensa, que o bem é uma semente. Se plantarmos aqui, colheremos ali, que o impossível é apenas uma questão de fé, que na vida sempre temos algo a aprender, que a humildade não está no status, mas nas atitudes, que a vitória vem para aqueles que não desistem. E o mais importante, aprendemos que ter Deus no controle de tudo em nossas vidas faz toda a diferença para sermos abençoados. Palavra do dia. Quando estiver muito difícil de suportar, silencie um pouco. Olhe para o céu e lembre-se: lá existe um Deus lindo, com um amor imenso, que te olha com carinho e está cuidando de você. Então respire fundo, encha o peito de fé e continue. Sua força vem dele e vai dar tudo certo. Deus é fiel. O agir de Deus nunca falha. Sabedoria. Se as batalhas da vida exigem muito de você, sinta-se feliz, pois Deus só exige muito daqueles que têm a capacidade de vencer. Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. A sabedoria está em confiar e fortalecer a fé. Sabe quando é que a gente cresce? Quando apanhamos da vida. A gente cresce cada vez que surge uma dificuldade e não temos ninguém naquele momento para nos ajudar, a não ser a nossa fé em Deus. A gente cresce quando nos decepcionamos com as pessoas. A gente cresce quando fazemos escolhas erradas e somos obrigados a voltar atrás e consertar tudo. A gente cresce quando reconhecemos nossas falhas e quando abaixamos a cabeça para ouvir a voz da experiência. A gente cresce quando deixamos de lado a arrogância e o orgulho e admitimos que ainda temos muito que aprender com Deus e com a vida. Na vida, aprendemos que tudo tem o seu tempo, que o importante não é o que os outros falam, mas o que Deus pensa, que o bem é uma semente. Se plantarmos aqui, colheremos ali, que o impossível é apenas uma questão de fé, que na vida sempre temos algo a aprender, que a humildade não está no status, mas nas atitudes, que a vitória vem para aqueles que não desistem. E o mais importante, aprendemos que ter Deus no controle de tudo em nossas vidas faz toda a diferença para sermos abençoados. Palavra do dia. Quando estiver muito difícil de suportar, silencie um pouco. Olhe para o céu e lembre-se: lá existe um Deus lindo,
com um amor imenso que te olha com carinho e está cuidando de você. Então respire fundo, encha o peito de fé e continue. Sua força vem dele e vai dar tudo certo. Deus é fiel. O agir de Deus nunca falha. Sabedoria. Se as batalhas da vida exigem muito de você, sinta-se feliz, pois Deus só exige muito daqueles que têm a capacidade de vencer. Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. A sabedoria está em confiar e fortalecer a fé. Sabe quando é que a gente cresce? Quando apanhamos da vida. A gente cresce cada vez que surge uma dificuldade e não temos ninguém naquele momento para nos ajudar, a não ser a nossa fé em Deus. A gente cresce quando nos decepcionamos com as pessoas. A gente cresce quando fazemos escolhas erradas e somos obrigados a voltar atrás e consertar tudo. A gente cresce quando reconhecemos nossas falhas e quando abaixamos a cabeça para ouvir a voz da experiência. A gente cresce quando deixamos de lado a arrogância e o orgulho e admitimos que ainda temos muito que aprender com Deus e com a vida. Na vida, aprendemos que tudo tem o seu tempo, que o importante não é o que os outros falam, mas o que Deus pensa, que o bem é uma semente. Se plantarmos aqui, colheremos ali, que o impossível é apenas uma questão de fé, que na vida sempre temos algo a aprender, que a humildade não está no status, mas nas atitudes, que a vitória vem para aqueles que não desistem. E o mais importante, aprendemos que ter Deus no controle de tudo em nossas vidas faz toda a diferença para sermos abençoados. Palavra do dia. Quando estiver muito difícil de suportar, silencie um pouco, olhe para o céu e lembre-se: lá existe um Deus lindo, com um amor imenso, que te olha com carinho e está cuidando de você. Então respire fundo, encha o peito de fé e continue. Sua força vem dele e vai dar tudo certo. Deus é fiel. O agir de Deus nunca falha. Sabedoria. Se as batalhas da vida exigem muito de você, sinta-se feliz, pois Deus só exige muito daqueles que têm a capacidade de vencer. Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. A sabedoria está em confiar e fortalecer a fé. Sabe quando é que a gente cresce? Quando apanhamos da vida. A gente cresce cada vez que surge uma dificuldade e não temos ninguém naquele momento para nos ajudar, a não ser a nossa fé em Deus. A gente cresce quando nos decepcionamos com as pessoas. A gente cresce quando fazemos escolhas erradas e somos obrigados a voltar atrás e consertar tudo. A gente cresce quando reconhecemos nossas falhas e quando abaixamos a cabeça para ouvir a voz da experiência. A gente cresce quando deixamos de lado a arrogância e o orgulho e admitimos que ainda temos muito que aprender com Deus e com a vida. Na vida, aprendemos que tudo tem o seu tempo, que o importante não é o que os outros falam, mas o que Deus pensa, que o bem é uma semente,
Se plantarmos aqui, colheremos ali. Que o impossível é apenas uma questão de fé. Que na vida sempre temos algo a aprender. Que a humildade não está no status, mas nas atitudes. Que a vitória vem para aqueles que não desistem. E o mais importante, aprendemos que ter Deus no controle de tudo em nossas vidas faz toda a diferença para sermos abençoados. Palavra do dia. Quando estiver muito difícil de suportar, silencie um pouco. Olhe para o céu e lembre-se: lá existe um Deus lindo, com um amor imenso, que te olha com carinho e está cuidando de você. Então respire fundo, encha o peito de fé e continue. Sua força vem dele e vai dar tudo certo. Deus é fiel. O agir de Deus nunca falha. Sabedoria. Se as batalhas da vida exigem muito de você, sinta-se feliz, pois Deus só exige muito daqueles que têm a capacidade de vencer. Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. A sabedoria está em confiar e fortalecer a fé. Sabe quando é que a gente cresce? Quando apanhamos da vida. A gente cresce cada vez que surge uma dificuldade e não temos ninguém naquele momento para nos ajudar, a não ser a nossa fé em Deus. A gente cresce quando nos decepcionamos com as pessoas. A gente cresce quando fazemos escolhas erradas e somos obrigados a voltar atrás e consertar tudo. A gente cresce quando reconhecemos nossas falhas e quando abaixamos a cabeça para ouvir a voz da experiência. A gente cresce quando deixamos de lado a arrogância e o orgulho e admitimos que ainda temos muito que aprender com Deus e com a vida. Na vida, aprendemos que tudo tem o seu tempo. Que o importante não é o que os outros falam, mas o que Deus pensa. Que o bem é uma semente. Se plantarmos aqui, colheremos ali. Que o impossível é apenas uma questão de fé. Que na vida sempre temos algo a aprender. Que a humildade não está no status, mas nas atitudes. Que a vitória vem para aqueles que não desistem. E o mais importante, aprendemos que ter Deus no controle de tudo em nossas vidas faz toda a diferença para sermos abençoados. Palavra do dia. Quando estiver muito difícil de suportar, silencie um pouco. Olhe para o céu e lembre-se: lá existe um Deus lindo, com um amor imenso, que te olha com carinho e está cuidando de você. Então respire fundo, encha o peito de fé e continue. Sua força vem dele e vai dar tudo certo. Deus é fiel. O agir de Deus nunca falha. Sabedoria. Se as batalhas da vida exigem muito de você, sinta-se feliz, pois Deus só exige muito daqueles que têm a capacidade de vencer. Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. A sabedoria está em confiar e fortalecer a fé. Sabe quando é que a gente cresce? Quando apanhamos da vida. A gente cresce cada vez que surge uma dificuldade e não temos ninguém naquele momento para nos ajudar,
a não ser a nossa fé em Deus, a gente cresce quando nos decepcionamos com as pessoas. A gente cresce quando fazemos escolhas erradas e somos obrigados a voltar atrás e consertar tudo. A gente cresce quando reconhecemos nossas falhas e quando abaixamos a cabeça para ouvir a voz da experiência. A gente cresce quando deixamos de lado a arrogância e o orgulho e admitimos que ainda temos muito que aprender com Deus e com a vida. Na vida, aprendemos que tudo tem o seu tempo, que o importante não é o que os outros falam, mas o que Deus pensa, que o bem é uma semente. Se plantarmos aqui, colheremos ali, que o impossível é apenas uma questão de fé, que na vida sempre temos algo a aprender, que a humildade não está no status, mas nas atitudes, que a vitória vem para aqueles que não desistem. E o mais importante, aprendemos que ter Deus no controle de tudo em nossas vidas faz toda a diferença para sermos abençoados. Palavra do dia. Quando estiver muito difícil de suportar, silencie um pouco, olhe para o céu e lembre-se: lá existe um Deus lindo, com um amor imenso, que te olha com carinho e está cuidando de você. Então respire fundo, encha o peito de fé e continue. Sua força vem dele e vai dar tudo certo. Deus é fiel. O agir de Deus nunca falha. Sabedoria. Se as batalhas da vida exigem muito de você, sinta-se feliz, pois Deus só exige muito daqueles que têm a capacidade de vencer. Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. A sabedoria está em confiar e fortalecer a fé. Sabe quando é que a gente cresce? Quando apanhamos da vida. A gente cresce cada vez que surge uma dificuldade e não temos ninguém naquele momento para nos ajudar, a não ser a nossa fé em Deus. A gente cresce quando nos decepcionamos com as pessoas. A gente cresce quando fazemos escolhas erradas e somos obrigados a voltar atrás e consertar tudo. A gente cresce quando reconhecemos nossas falhas e quando abaixamos a cabeça para ouvir a voz da experiência. A gente cresce quando deixamos de lado a arrogância e o orgulho e admitimos que ainda temos muito que aprender com Deus e com a vida. Na vida, aprendemos que tudo tem o seu tempo, que o importante não é o que os outros falam, mas o que Deus pensa, que o bem é uma semente. Se plantarmos aqui, colheremos ali, que o impossível é apenas uma questão de fé, que na vida sempre temos algo a aprender, que a humildade não está no status, mas nas atitudes, que a vitória vem para aqueles que não desistem. E o mais importante, aprendemos que ter Deus no controle de tudo em nossas vidas faz toda a diferença para sermos abençoados. Palavra do dia. Quando estiver muito difícil de suportar, silencie um pouco, olhe para o céu e lembre-se: lá existe um Deus lindo, com um amor imenso, que te olha com carinho e está cuidando de você. Então respire fundo,
Encha o peito de fé e continue. Sua força vem dele e vai dar tudo certo. Deus é fiel. O agir de Deus nunca falha. Sabedoria. Se as batalhas da vida exigem muito de você, sinta-se feliz, pois Deus só exige muito daqueles que têm a capacidade de vencer. Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. A sabedoria está em confiar e fortalecer a fé. Sabe quando é que a gente cresce? Quando apanhamos da vida. A gente cresce cada vez que surge uma dificuldade e não temos ninguém naquele momento para nos ajudar, a não ser a nossa fé em Deus. A gente cresce quando nos decepcionamos com as pessoas. A gente cresce quando fazemos escolhas erradas e somos obrigados a voltar atrás e consertar tudo. A gente cresce quando reconhecemos nossas falhas e quando abaixamos a cabeça para ouvir a voz da experiência. A gente cresce quando deixamos de lado a arrogância e o orgulho e admitimos que ainda temos muito que aprender com Deus e com a vida. Na vida, aprendemos que tudo tem o seu tempo, que o importante não é o que os outros falam, mas o que Deus pensa, que o bem é uma semente. Se plantarmos aqui, colheremos ali, que o impossível é apenas uma questão de fé, que na vida sempre temos algo a aprender, que a humildade não está no status, mas nas atitudes, que a vitória vem para aqueles que não desistem. E o mais importante, aprendemos que ter Deus no controle de tudo em nossas vidas faz toda a diferença para sermos abençoados. Palavra do dia. Quando estiver muito difícil de suportar, silencie um pouco. Olhe para o céu e lembre-se: lá existe um Deus lindo, com um amor imenso, que te olha com carinho e está cuidando de você. Então respire fundo, encha o peito de fé e continue. Sua força vem dele e vai dar tudo certo. Deus é fiel. O agir de Deus nunca falha. Sabedoria. Se as batalhas da vida exigem muito de você, sinta-se feliz, pois Deus só exige muito daqueles que têm a capacidade de vencer. Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. A sabedoria está em confiar e fortalecer a fé. Sabe quando é que a gente cresce? Quando apanhamos da vida. A gente cresce cada vez que surge uma dificuldade e não temos ninguém naquele momento para nos ajudar, a não ser a nossa fé em Deus. A gente cresce quando nos decepcionamos com as pessoas. A gente cresce quando fazemos escolhas erradas e somos obrigados a voltar atrás e consertar tudo. A gente cresce quando reconhecemos nossas falhas e quando abaixamos a cabeça para ouvir a voz da experiência. A gente cresce quando deixamos de lado a arrogância e o orgulho e admitimos que ainda temos muito que aprender com Deus e com a vida. Na vida, aprendemos que tudo tem o seu tempo, que o importante não é o que os outros falam, mas o que Deus pensa, que o bem é uma semente. Se plantarmos aqui, colheremos ali, que o impossível é apenas uma questão de fé,
que na vida sempre temos algo a aprender, que a humildade não está no status, mas nas atitudes, que a vitória vem para aqueles que não desistem. E o mais importante, aprendemos que ter Deus no controle de tudo em nossas vidas faz toda a diferença para sermos abençoados. Palavra do dia. Quando estiver muito difícil de suportar, silencie um pouco, olhe para o céu e lembre-se: lá existe um Deus lindo, com um amor imenso, que te olha com carinho e está cuidando de você. Então respire fundo, encha o peito de fé e continue. Sua força vem dele e vai dar tudo certo. Deus é fiel. O agir de Deus nunca falha. Sabedoria. Se as batalhas da vida exigem muito de você, sinta-se feliz, pois Deus só exige muito daqueles que têm a capacidade de vencer. Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. A sabedoria está em confiar e fortalecer a fé. Sabe quando é que a gente cresce? Quando apanhamos da vida. A gente cresce cada vez que surge uma dificuldade e não temos ninguém naquele momento para nos ajudar, a não ser a nossa fé em Deus. A gente cresce quando nos decepcionamos com as pessoas. A gente cresce quando fazemos escolhas erradas e somos obrigados a voltar atrás e consertar tudo. A gente cresce quando reconhecemos nossas falhas e quando abaixamos a cabeça para ouvir a voz da experiência. A gente cresce quando deixamos de lado a arrogância e o orgulho e admitimos que ainda temos muito que aprender com Deus e com a vida. Na vida, aprendemos que tudo tem o seu tempo, que o importante não é o que os outros falam, mas o que Deus pensa, que o bem é uma semente. Se plantarmos aqui, colheremos ali, que o impossível é apenas uma questão de fé, que na vida sempre temos algo a aprender, que a humildade não está no status, mas nas atitudes, que a vitória vem para aqueles que não desistem. E o mais importante, aprendemos que ter Deus no controle de tudo em nossas vidas faz toda a diferença para sermos abençoados. Palavra do dia. Quando estiver muito difícil de suportar, silencie um pouco, olhe para o céu e lembre-se: lá existe um Deus lindo, com um amor imenso, que te olha com carinho e está cuidando de você. Então respire fundo, encha o peito de fé e continue. Sua força vem dele e vai dar tudo certo. Deus é fiel. O agir de Deus nunca falha. Sabedoria. Se as batalhas da vida exigem muito de você, sinta-se feliz, pois Deus só exige muito daqueles que têm a capacidade de vencer. Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. A sabedoria está em confiar e fortalecer a fé. Sabe quando é que a gente cresce? Quando apanhamos da vida. A gente cresce cada vez que surge uma dificuldade e não temos ninguém naquele momento para nos ajudar, a não ser a nossa fé em Deus. A gente cresce quando nos decepcionamos com as pessoas.
A gente cresce quando fazemos escolhas erradas e somos obrigados a voltar atrás e consertar tudo. A gente cresce quando reconhecemos nossas falhas e quando abaixamos a cabeça para ouvir a voz da experiência. A gente cresce quando deixamos de lado a arrogância e o orgulho e admitimos que ainda temos muito que aprender com Deus e com a vida. Na vida, aprendemos que tudo tem o seu tempo, que o importante não é o que os outros falam, mas o que Deus pensa, que o bem é uma semente. Se plantarmos aqui, colheremos ali, que o impossível é apenas uma questão de fé, que na vida sempre temos algo a aprender, que a humildade não está no status, mas nas atitudes, que a vitória vem para aqueles que não desistem. E o mais importante, aprendemos que ter Deus no controle de tudo em nossas vidas faz toda a diferença para sermos abençoados. Palavra do dia. Quando estiver muito difícil de suportar, silencie um pouco. Olhe para o céu e lembre-se: lá existe um Deus lindo, com um amor imenso, que te olha com carinho e está cuidando de você. Então respire fundo, encha o peito de fé e continue. Sua força vem dele e vai dar tudo certo. Deus é fiel. O agir de Deus nunca falha. Sabedoria. Se as batalhas da vida exigem muito de você, sinta-se feliz, pois Deus só exige muito daqueles que têm a capacidade de vencer. Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. A sabedoria está em confiar e fortalecer a fé. Sabe quando é que a gente cresce? Quando apanhamos da vida. A gente cresce cada vez que surge uma dificuldade e não temos ninguém naquele momento para nos ajudar, a não ser a nossa fé em Deus. A gente cresce quando nos decepcionamos com as pessoas. A gente cresce quando fazemos escolhas erradas e somos obrigados a voltar atrás e consertar tudo. A gente cresce quando reconhecemos nossas falhas e quando abaixamos a cabeça para ouvir a voz da experiência. A gente cresce quando deixamos de lado a arrogância e o orgulho e admitimos que ainda temos muito que aprender com Deus e com a vida. Na vida, aprendemos que tudo tem o seu tempo, que o importante não é o que os outros falam, mas o que Deus pensa, que o bem é uma semente. Se plantarmos aqui, colheremos ali, que o impossível é apenas uma questão de fé, que na vida sempre temos algo a aprender, que a humildade não está no status, mas nas atitudes, que a vitória vem para aqueles que não desistem. E o mais importante, aprendemos que ter Deus no controle de tudo em nossas vidas faz toda a diferença para sermos abençoados. Palavra do dia. Quando estiver muito difícil de suportar, silencie um pouco. Olhe para o céu e lembre-se: lá existe um Deus lindo, com um amor imenso, que te olha com carinho e está cuidando de você. Então respire fundo, encha o peito de fé e continue. Sua força vem dele e vai dar tudo certo.
Deus é fiel. O agir de Deus nunca falha. Sabedoria. Se as batalhas da vida exigem muito de você, sinta-se feliz, pois Deus só exige muito daqueles que têm a capacidade de vencer. Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. A sabedoria está em confiar e fortalecer a fé. Sabe quando é que a gente cresce? Quando apanhamos da vida. A gente cresce cada vez que surge uma dificuldade e não temos ninguém naquele momento para nos ajudar, a não ser a nossa fé em Deus. A gente cresce quando nos decepcionamos com as pessoas. A gente cresce quando fazemos escolhas erradas e somos obrigados a voltar atrás e consertar tudo. A gente cresce quando reconhecemos nossas falhas e quando abaixamos a cabeça para ouvir a voz da experiência. A gente cresce quando deixamos de lado a arrogância e o orgulho e admitimos que ainda temos muito que aprender com Deus e com a vida. Na vida, aprendemos que tudo tem o seu tempo, que o importante não é o que os outros falam, mas o que Deus pensa, que o bem é uma semente. Se plantarmos aqui, colheremos ali, que o impossível é apenas uma questão de fé, que na vida sempre temos algo a aprender, que a humildade não está no status, mas nas atitudes, que a vitória vem para aqueles que não desistem. E o mais importante, aprendemos que ter Deus no controle de tudo em nossas vidas faz toda a diferença para sermos abençoados. Palavra do dia. Quando estiver muito difícil de suportar, silencie um pouco, olhe para o céu e lembre-se: lá existe um Deus lindo, com um amor imenso, que te olha com carinho e está cuidando de você. Então respire fundo, encha o peito de fé e continue. Sua força vem dele e vai dar tudo certo. Deus é fiel. O agir de Deus nunca falha. Sabedoria. Se as batalhas da vida exigem muito de você, sinta-se feliz, pois Deus só exige muito daqueles que têm a capacidade de vencer. Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. A sabedoria está em confiar e fortalecer a fé. Sabe quando é que a gente cresce? Quando apanhamos da vida. A gente cresce cada vez que surge uma dificuldade e não temos ninguém naquele momento para nos ajudar, a não ser a nossa fé em Deus. A gente cresce quando nos decepcionamos com as pessoas. A gente cresce quando fazemos escolhas erradas e somos obrigados a voltar atrás e consertar tudo. A gente cresce quando reconhecemos nossas falhas e quando abaixamos a cabeça para ouvir a voz da experiência. A gente cresce quando deixamos de lado a arrogância e o orgulho e admitimos que ainda temos muito que aprender com Deus e com a vida. Na vida, aprendemos que tudo tem o seu tempo, que o importante não é o que os outros falam, mas o que Deus pensa, que o bem é uma semente. Se plantarmos aqui, colheremos ali, que o impossível é apenas uma questão de fé, que na vida sempre temos algo a aprender, que a humildade não está no status, mas nas atitudes, que a vitória vem
para aqueles que não desistem. E o mais importante, aprendemos que ter Deus no controle de tudo em nossas vidas faz toda a diferença para sermos abençoados. Palavra do dia. Quando estiver muito difícil de suportar, silencie um pouco. Olhe para o céu e lembre-se: lá existe um Deus lindo, com um amor imenso, que te olha com carinho e está cuidando de você. Então respire fundo, encha o peito de fé e continue. Sua força vem dele e vai dar tudo certo. Deus é fiel. O agir de Deus nunca falha. Sabedoria. Se as batalhas da vida exigem muito de você, sinta-se feliz, pois Deus só exige muito daqueles que têm a capacidade de vencer. Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. A sabedoria está em confiar e fortalecer a fé. Sabe quando é que a gente cresce? Quando apanhamos da vida. A gente cresce cada vez que surge uma dificuldade e não temos ninguém naquele momento para nos ajudar, a não ser a nossa fé em Deus. A gente cresce quando nos decepcionamos com as pessoas. A gente cresce quando fazemos escolhas erradas e somos obrigados a voltar atrás e consertar tudo. A gente cresce quando reconhecemos nossas falhas e quando abaixamos a cabeça para ouvir a voz da experiência. A gente cresce quando deixamos de lado a arrogância e o orgulho e admitimos que ainda temos muito que aprender com Deus e com a vida. Na vida, aprendemos que tudo tem o seu tempo, que o importante não é o que os outros falam, mas o que Deus pensa, que o bem é uma semente. Se plantarmos aqui, colheremos ali, que o impossível é apenas uma questão de fé, que na vida sempre temos algo a aprender, que a humildade não está no status, mas nas atitudes, que a vitória vem para aqueles que não desistem. E o mais importante, aprendemos que ter Deus no controle de tudo em nossas vidas faz toda a diferença para sermos abençoados. Palavra do dia. Quando estiver muito difícil de suportar, silencie um pouco. Olhe para o céu e lembre-se: lá existe um Deus lindo, com um amor imenso, que te olha com carinho e está cuidando de você. Então respire fundo, encha o peito de fé e continue. Sua força vem dele e vai dar tudo certo. Deus é fiel. O agir de Deus nunca falha. Sabedoria. Se as batalhas da vida exigem muito de você, sinta-se feliz, pois Deus só exige muito daqueles que têm a capacidade de vencer. Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. A sabedoria está em confiar e fortalecer a fé. Sabe quando é que a gente cresce? Quando apanhamos da vida. A gente cresce cada vez que surge uma dificuldade e não temos ninguém naquele momento para nos ajudar, a não ser a nossa fé em Deus. A gente cresce quando nos decepcionamos com as pessoas. A gente cresce quando fazemos escolhas erradas e somos obrigados a voltar atrás e consertar tudo. A gente cresce quando reconhecemos nossas falhas
e quando abaixamos a cabeça para ouvir a voz da experiência. A gente cresce quando deixamos de lado a arrogância e o orgulho e admitimos que ainda temos muito que aprender com Deus e com a vida. Na vida, aprendemos que tudo tem o seu tempo, que o importante não é o que os outros falam, mas o que Deus pensa, que o bem é uma semente. Se plantarmos aqui, colheremos ali, que o impossível é apenas uma questão de fé, que na vida sempre temos algo a aprender, que a humildade não está no status, mas nas atitudes, que a vitória vem para aqueles que não desistem. E o mais importante, aprendemos que ter Deus no controle de tudo em nossas vidas faz toda a diferença para sermos abençoados. Palavra do dia. Quando estiver muito difícil de suportar, silencie um pouco. Olhe para o céu e lembre-se: lá existe um Deus lindo, com um amor imenso, que te olha com carinho e está cuidando de você. Então respire fundo, encha o peito de fé e continue. Sua força vem dele e vai dar tudo certo. Deus é fiel. O agir de Deus nunca falha. Sabedoria. Se as batalhas da vida exigem muito de você, sinta-se feliz, pois Deus só exige muito daqueles que têm a capacidade de vencer. Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. A sabedoria está em confiar e fortalecer a fé. Sabe quando é que a gente cresce? Quando apanhamos da vida. A gente cresce cada vez que surge uma dificuldade e não temos ninguém naquele momento para nos ajudar, a não ser a nossa fé em Deus. A gente cresce quando nos decepcionamos com as pessoas. A gente cresce quando fazemos escolhas erradas e somos obrigados a voltar atrás e consertar tudo. A gente cresce quando reconhecemos nossas falhas e quando abaixamos a cabeça para ouvir a voz da experiência. A gente cresce quando deixamos de lado a arrogância e o orgulho e admitimos que ainda temos muito que aprender com Deus e com a vida. Na vida, aprendemos que tudo tem o seu tempo, que o importante não é o que os outros falam, mas o que Deus pensa, que o bem é uma semente. Se plantarmos aqui, colheremos ali, que o impossível é apenas uma questão de fé, que na vida sempre temos algo a aprender, que a humildade não está no status, mas nas atitudes, que a vitória vem para aqueles que não desistem. E o mais importante, aprendemos que ter Deus no controle de tudo em nossas vidas faz toda a diferença para sermos abençoados. Palavra do dia. Quando estiver muito difícil de suportar, silencie um pouco. Olhe para o céu e lembre-se: lá existe um Deus lindo, com um amor imenso, que te olha com carinho e está cuidando de você. Então respire fundo, encha o peito de fé e continue. Sua força vem dele e vai dar tudo certo. Deus é fiel. O agir de Deus nunca falha. Sabedoria. Se as batalhas da vida exigem muito de você, sinta-se feliz,
pois Deus só exige muito daqueles que têm a capacidade de vencer. Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. A sabedoria está em confiar e fortalecer a fé. Sabe quando é que a gente cresce? Quando apanhamos da vida. A gente cresce cada vez que surge uma dificuldade e não temos ninguém naquele momento para nos ajudar, a não ser a nossa fé em Deus. A gente cresce quando nos decepcionamos com as pessoas. A gente cresce quando fazemos escolhas erradas e somos obrigados a voltar atrás e consertar tudo. A gente cresce quando reconhecemos nossas falhas e quando abaixamos a cabeça para ouvir a voz da experiência. A gente cresce quando deixamos de lado a arrogância e o orgulho e admitimos que ainda temos muito que aprender com Deus e com a vida. Na vida, aprendemos que tudo tem o seu tempo, que o importante não é o que os outros falam, mas o que Deus pensa, que o bem é uma semente. Se plantarmos aqui, colheremos ali, que o impossível é apenas uma questão de fé, que na vida sempre temos algo a aprender, que a humildade não está no status, mas nas atitudes, que a vitória vem para aqueles que não desistem. E o mais importante, aprendemos que ter Deus no controle de tudo em nossas vidas faz toda a diferença para sermos abençoados. Palavra do dia. Quando estiver muito difícil de suportar, silencie um pouco. Olhe para o céu e lembre-se: lá existe um Deus lindo, com um amor imenso, que te olha com carinho e está cuidando de você. Então respire fundo, encha o peito de fé e continue. Sua força vem dele e vai dar tudo certo. Deus é fiel. O agir de Deus nunca falha. Sabedoria. Se as batalhas da vida exigem muito de você, sinta-se feliz, pois Deus só exige muito daqueles que têm a capacidade de vencer. Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. A sabedoria está em confiar e fortalecer a fé. Sabe quando é que a gente cresce? Quando apanhamos da vida. A gente cresce cada vez que surge uma dificuldade e não temos ninguém naquele momento para nos ajudar, a não ser a nossa fé em Deus. A gente cresce quando nos decepcionamos com as pessoas. A gente cresce quando fazemos escolhas erradas e somos obrigados a voltar atrás e consertar tudo. A gente cresce quando reconhecemos nossas falhas e quando abaixamos a cabeça para ouvir a voz da experiência. A gente cresce quando deixamos de lado a arrogância e o orgulho e admitimos que ainda temos muito que aprender com Deus e com a vida. Na vida, aprendemos que tudo tem o seu tempo, que o importante não é o que os outros falam, mas o que Deus pensa, que o bem é uma semente. Se plantarmos aqui, colheremos ali, que o impossível é apenas uma questão de fé, que na vida sempre temos algo a aprender, que a humildade não está no status, mas nas atitudes, que a vitória vem para aqueles que não desistem. E o mais importante, aprendemos que ter Deus no controle de tudo em nossas vidas
faz toda a diferença para sermos abençoados. Palavra do dia. Quando estiver muito difícil de suportar, silencie um pouco. Olhe para o céu e lembre-se: lá existe um Deus lindo, com um amor imenso, que te olha com carinho e está cuidando de você. Então respire fundo, encha o peito de fé e continue. Sua força vem dele e vai dar tudo certo. Deus é fiel. O agir de Deus nunca falha. Sabedoria. Se as batalhas da vida exigem muito de você, sinta-se feliz, pois Deus só exige muito daqueles que têm a capacidade de vencer. Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. A sabedoria está em confiar e fortalecer a fé. Sabe quando é que a gente cresce? Quando apanhamos da vida. A gente cresce cada vez que surge uma dificuldade e não temos ninguém naquele momento para nos ajudar, a não ser a nossa fé em Deus. A gente cresce quando nos decepcionamos com as pessoas. A gente cresce quando fazemos escolhas erradas e somos obrigados a voltar atrás e consertar tudo. A gente cresce quando reconhecemos nossas falhas e quando abaixamos a cabeça para ouvir a voz da experiência. A gente cresce quando deixamos de lado a arrogância e o orgulho e admitimos que ainda temos muito que aprender com Deus e com a vida. Na vida, aprendemos que tudo tem o seu tempo, que o importante não é o que os outros falam, mas o que Deus pensa, que o bem é uma semente. Se plantarmos aqui, colheremos ali, que o impossível é apenas uma questão de fé, que na vida sempre temos algo a aprender, que a humildade não está no status, mas nas atitudes, que a vitória vem para aqueles que não desistem. E o mais importante, aprendemos que ter Deus no controle de tudo em nossas vidas faz toda a diferença para sermos abençoados. Palavra do dia. Quando estiver muito difícil de suportar, silencie um pouco. Olhe para o céu e lembre-se: lá existe um Deus lindo, com um amor imenso, que te olha com carinho e está cuidando de você. Então respire fundo, encha o peito de fé e continue. Sua força vem dele e vai dar tudo certo. Deus é fiel. O agir de Deus nunca falha. Sabedoria. Se as batalhas da vida exigem muito de você, sinta-se feliz, pois Deus só exige muito daqueles que têm a capacidade de vencer. Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. A sabedoria está em confiar e fortalecer a fé. Sabe quando é que a gente cresce? Quando apanhamos da vida. A gente cresce cada vez que surge uma dificuldade e não temos ninguém naquele momento para nos ajudar, a não ser a nossa fé em Deus. A gente cresce quando nos decepcionamos com as pessoas. A gente cresce quando fazemos escolhas erradas e somos obrigados a voltar atrás e consertar tudo. A gente cresce quando reconhecemos nossas falhas e quando abaixamos a cabeça para ouvir a voz da experiência. A gente cresce quando deixamos de lado a arrogância e o orgulho
e admitimos que ainda temos muito que aprender com Deus e com a vida. Na vida, aprendemos que tudo tem o seu tempo, que o importante não é o que os outros falam, mas o que Deus pensa, que o bem é uma semente. Se plantarmos aqui, colheremos ali, que o impossível é apenas uma questão de fé, que na vida sempre temos algo a aprender, que a humildade não está no status, mas nas atitudes, que a vitória vem para aqueles que não desistem. E o mais importante, aprendemos que ter Deus no controle de tudo em nossas vidas faz toda a diferença para sermos abençoados. Palavra do dia. Quando estiver muito difícil de suportar, silencie um pouco. Olhe para o céu e lembre-se: lá existe um Deus lindo, com um amor imenso, que te olha com carinho e está cuidando de você. Então respire fundo, encha o peito de fé e continue. Sua força vem dele e vai dar tudo certo. Deus é fiel. O agir de Deus nunca falha. Sabedoria. Se as batalhas da vida exigem muito de você, sinta-se feliz, pois Deus só exige muito daqueles que têm a capacidade de vencer. Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. A sabedoria está em confiar e fortalecer a fé.